Olá, tudo bem? Hoje a gente vai fazer esse vestidinho aqui, tá? Olha só, ele tem um babadinho. Essa daqui é a minha piloto, então eu não coloquei a saia do tamanho que precisava, tá? Mas aí ficou tipo uma batinha, então dá pra você adaptar o molde pra fazer uma batinha também, se você preferir, em vez de vestido, tá? Eu escolhi esse vestido aqui porque ele, na parte de trás, ele não tem nem zíper e nem carcela, ficando mais fácil para quem é iniciante, tá? Então, se você é iniciante, você vai conseguir fazer esse vestidinho pro verão, porque ele é bem soltinho, tá? E vai ficar fácil para vestir na sua princesa, tá? Na sua menina. É muito fácil fazer ele, vocês vão adorar, tá bom? Ó, as costuras são todas embutidas, tá? Então, a gente vai fazer tudo embutido, tudo certinho, tá? Inclusive a parte do saiote, tá bom? Da sainha também vai ficar embutida, a parte do painel. Então, vamos lá. Aqui, ó. Aqui tá o nosso vestido. Aqui é o arquivo que você vai receber, tá? Em PDF, para você imprimir direitinho. Você vai medir aqui esse quadrado, para ver se ele tem 5 centímetros, tá? 5 centímetros. Ok, tem 5 centímetros, então a gente vai cortar todas as partes direita e a parte de baixo pra gente fazer a colagem. E esse daqui você também vai receber. É um arquivo de PDF, é um segundo arquivo de PDF, aonde você vai ter a foto do vestido aqui. Essa daqui é uma tabela de medidas a partir da BNT. Essa daqui são as medidas da criança. Então, se a criança tiver mais ou menos 1,17 de altura, um busto de 61 e 65 centímetros mais ou menos de quadril, então o tamanho 6 vai ficar ideal para essa criança, tá bom? Além dessa tabela de medidas, a gente tem os materiais que você vai precisar, sugestões de tecido, mais ou menos a quantidade de tecido que você vai precisar, tá? Se for tricoline. A forma de impressão do molde, tá? Então, se você quiser imprimir primeiro esse documento aqui, antes do molde, já tem aqui algumas especificações de como imprimir o molde, tá bom? Aqui também tem a forma de cortar o tecido. Então, aqui eu tenho uma breve explicação de como você vai cortar. E como esse daqui é um vestido e a gente tem essa parte de baixo aqui do vestido, o que que acontece? Eu coloquei aqui, neste documento, o tamanho da largura e o tamanho do comprimento que vai ser esta saia aqui, tá? O tamanho que você vai cortar e o tamanho do comprimento, tá bom? Essa saia vai ser cortada, esse painel vai ser cortado 2 vezes. Então, no tamanho 6, a gente vai cortar 2 vezes a saia, né? A parte da frente e a parte de trás, de 73 por 58 de comprimento, tá bom? Então, é 73 de largura, pra gente poder franzir, e 58 de comprimento, tá bom? Para o tamanho 6. Até o tamanho 14. Então, o tamanho 14 vai ter 83 de largura por 78 de comprimento, tá bom? Isso daí eu vou fazer o corte com vocês agora no vídeo. E aqui, o restante da explicação da montagem, por onde é que vocês vão começar a montar o vestido, tá bom? Então, vai este documento e o arquivo do molde para você, tá bom? Então, vamos começar a montar? Agora, vamos nos preparar para cortar, tá bom? Eu vou explicar como eu vejo que isso daqui é um vestido fácil de fazer, qualquer pessoa, mesmo sem experiência na costura, consegue fazer. Então, eu vou explicar para vocês como corta, tá bom? Então, é assim, você vai pegar aquele documento, tá? O e-book com as medidas, tudo direitinho. Você vai aqui, ó, na parte de cortando o tecido. Eu coloquei aqui qual é a medida da largura. Então, aonde é a largura do vestido? É aqui, ó.
largura do vestido, né? No caso, é a largura da saia, do painel, tá? Então, essa daqui é a largura do painel, esse aqui é o painel, tá? Então, essa daqui é a largura do painel e esse daqui é o comprimento do painel. Então, esse daqui vai ser o comprimento do vestido, no caso do painel. Então, você vai vir aqui na parte de cortando o tecido, vai procurar qual é o tamanho que você cortou. No meu caso, eu cortei o tamanho 10. Então, eu vou precisar de 78 centímetros de largura. Então, aonde que tá 78? Aqui, ó. Eu tenho que ter 78 centímetros daqui. Então, como aqui tá a minha auréola, então, eu tenho que cortar nesse sentido aqui, 78 centímetros, tá? Então, eu venho aqui, ó, na fita métrica, antes de cortar, e já vejo se a minha largura do tecido que eu comprei vai dar 78. Então, eu venho aqui, ó, 78, coloco bem aqui, ó. Coloco bem aqui, ó, na dobra do tecido. E aqui, ó, eu vou ver que, ó, tá faltando 5 centímetros de distância para dar 78 lá. Dessa forma, eu cortaria já a parte da frente e a parte de trás, tá? Só que como não vai dar, eu precisaria de duas alturas. O que seriam duas alturas? Seria só para saia, eu teria que ter 1,32 m de altura. Como esse tecido aqui eu não tenho tudo isso, o que que eu vou fazer? Como é 5 centímetros, se fosse 10, eu precisaria de mais tecido. Mas como é 5 centímetros, eu vou cortar nessa altura aqui mesmo a saia, tá bom? Então, vamos lá. Outra parte também. Aqui no molde tá escrito que eu tenho que cortar essa alça 8 vezes. Sim, é bastante mesmo. São 8 vezes, por quê? Porque eu tenho uma frente, opa, essa aqui é as costas, tá? Então, tem aqui uma frente, uma costa do tecido da frente, né? Do tecido do direito. E eu preciso cortar uma frente e uma costa no tecido do avesso, tá? Então, por isso, eu preciso de 8. Então, são 2 vezes para a parte da frente do direito, 2 vezes para a parte da frente do avesso. A mesma coisa, eu preciso 2 vezes da parte do direito das costas e 2 vezes da parte das costas do avesso, tá bom? Então, é por isso que eu preciso de 8 vezes a alça, tá bom? E a gente vai cortar agora tudinho aqui. Vou cortar com vocês, tá? Então, vamos partir pela parte da saia primeiro. Então, vamos lá. Eu preciso de uma saia com 66 centímetros de comprimento. Então, eu vou vir aqui na minha fita, meço 66 de comprimento. Aqui é um painel e aqui é outro painel. Então, essa daqui é a frente, essa daqui é as costas, tá? Então, já vou separar eles aqui. Se você quisesse também não separar, também não tem problema. Mas separando, fica mais fácil para quem tá iniciando, porque as laterais são as laterais da blusa, tá? Vamos tirar aqui a auréola.
Pronto, a gente já tem o painel da saia, tá? Então, aqui a gente já tem, ó. Deixa eu abrir aqui de novo. Aqui, ó. Parte de cima da saia, tá? Aqui, ó. Essa parte aqui, essa parte aqui, e aqui é o comprimento da saia, tá? É o comprimento da saia. Essa daqui, lembrando, é a minha peça piloto, aonde eu não coloquei o comprimento todo da saia, tá? Era só pra mim ver se dava certo a parte de cima, se o molde tava tudo certinho ajustado, tá bom? Então, vamos lá. Agora, vamos cortar as outras partes do vestido, tá? Tá vendo que eu já cortei o meu molde na dobra dele, como tava escrito lá? Aqui, ó. Aqui, ó, dobra do tecido. Aí, vocês lembram que eu cortei assim. Por quê? Porque eu gosto de já deixar ele aberto assim. Porque eu já tiro a parte da frente e a parte do forro junto no tecido que tá dobrado, tá? Então, vamos lá. Então, eu já posiciono aqui, ó, da melhor forma que eu achar a frente. Vamos ver se cabe aqui, ó. Não cabe, então, vamos tirar a costa aqui, tá? E a gente vai tirar as alças. Ó, tá vendo que a alça não vai caber aqui? Então, como ele é só um... Lembrando que você pode fazer isso só em tecidos que tem as tramas tanto pra cima como pra baixo, tá bom? As tramas não, a estampa. Se a estampa for pra cima, pra baixo, ela tiver várias direções, aí você pode mudar a alça de lugar, tá? Como ela não coube assim, pra mim economizar tecido, eu vou colocar ela dessa forma aqui, tá? Então, aqui eu já dou uma alinhada. Vamos medir aqui pra ver se ele tá realmente alinhado, o fio do tecido. E vamos riscar. Gostaria de lembrar que esse molde já está com a margem de costura, tá? E aqui, na parte do corte, eu também já coloquei aqui que ele tem margem de costura de 1 centímetro, tá bom, gente? Aqui, ó, eu vou deixar o molde junto e colocar num saquinho. Prontinho, agora a gente já cortou tudo. Aqui tá o painel da saia. Aqui estão as 8 alças, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 2 costas, a parte direito e a parte avesso da roupa, porque ele vai ser embutido, tá? Por isso que você não vai precisar de overlock aqui nesse vestido. E aqui a gente tem as 2 frentes, frente direito e frente avesso, pra ficar embutidinho, tá bom? A saia não precisa... Eu não vou colocar forro, porque a saia já tá estampadinha e não precisa pôr forro nela, tá? Aqui no nosso documento, no nosso e-book, eu tenho aqui a sequência de montagem. Então, se você já é um pouco mais experiente, você não precisa ficar assistindo o vídeo toda hora. É só ter esse documento aqui junto com o molde e você vai ver. Ó, a gente vai começar costurando as 8 alças, tá bom? Então, vamos lá.
Vou deixar o painel da saia separado e a gente vai começar montando as alças, tá? Vou pegar a parte da frente. Aqui. Peguei uma parte da frente, a outra tá aqui. E a gente vai pegar aqui, ó, as duas primeiras alças. O que a gente vai fazer? A gente vai costurar essas duas partes aqui, ó. Aqui. Opa, e aqui, tá? Então, assim, ó, direito com direito, você vem aqui e vamos colocar um alfinete. Você vai passar uma costura aqui de 1 centímetro, tá bom? Aqui, nessa outra aqui também, você alinha bonitinho pra ficar bem arrumadinho. Aqui a parte da frente. Direita, avesso, aqui, ó. Você pega essa parte aqui, já coloca aqui também. Costura aqui também, tá? 1 centímetro. Aqui, ó, direito com direito. E aí, você já deixa alinhado, ó, certinho. E passa a costura bem aqui, de 1 centímetro. A gente vai fazer a mesma coisa na parte das costas. Agora que a gente já colocou as 8 alças, agora a gente vai costurar aqui 1 centímetro e eu já volto, tá bom? Vamos lá. Agora que a gente já costurou o ombro, tá? Eu gosto de dar uma passada aqui, né? Abrir a costura. Mas pra agilizar hoje eu não vou fazer isso. E a próxima sequência é costurar frente com frente e costa com costa, tá? A gente vai unir o direito. Aqui. O direito com o forro, tá? Então, a gente vai fazer essa união aqui, ó. Direito com direito, a gente coloca um por cima do outro. Abre bem aqui a costura. E a gente vai fazer essa costura aqui, ó. Agora, a gente vai costurar frente com frente. Então, tá aqui a frente. Então, a gente vai costurar essa parte aqui, ó. Da cava, a alça, decote, a alça de novo, até o final aqui na outra cava. Não é pra costurar nem as laterais e nem a parte de baixo, tá bom? Essa parte aqui a gente vai costurar depois. A gente vai fazer isso com a frente e a gente vai fazer isso aqui com as costas também, tá? Então, a gente coloca frente do tecido com frente do tecido, alinha aqui bonitinho, que a gente vai costurar desse jeitinho aqui, ó. Cava, alça, decote, alça e termina aqui, tá? Do mesmo jeito da frente, nós também não vamos costurar nem a lateral e nem a parte de baixo. Essa parte a gente vai costurar depois. Então, vamos lá pra máquina fazer essa costura aqui e eu já volto. Agora que a gente já costurou, tá? As partes, deixa aqui a costa. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente tem que dar uns piques aqui onde é a parte curva da peça, tá? E aqui nos cantinhos, a gente vai chegar aqui bem pertinho da costura, tá? Cuidado pra não cortar a costura, cortar aqui os cantinhos pra ele ficar com um biquinho bem bonitinho, tá? Então, a gente vai cortar aqui, aqui tem um pouco mais de tecido que eu preciso. E aqui, nessas partes que são mais curvas, a gente vai dar uns piques. Cuidado pra não pegar no tecido. No tecido não, cuidado pra não pegar na costura, tá? A
fazer os piques aqui. Olha só, a gente não costurou, ó. Não costuramos a lateral e nem a parte de baixo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai desvirar e vai passar, tá? A mesma coisa a gente vai fazer com a parte das costas. Então, aqui, ó, vamos desvirar bonitinho. Pegar uma tesoura, vou pegar Tenho aqui uma agulha de tricô, devagarzinho, porque a agulha tem ponta. Vamos dar uma acertada aqui. Aqui. Vamos arrumar aqui, ó, e dar uma passada. A gente vai passar isso aqui no ferro bonitinho, tá bom? Já volto. Vamos fazer a mesma coisa na parte das costas, tá? Prontinho. Agora já está desvirado e passado. Costa e frente. Agora, a gente vai unir a parte das costas com a parte da frente. Como? A gente vai abrir aqui, ó, uma das laterais, vai pegar aqui uma das laterais e vai costurar bem aqui, tá? Certinho, fazer a junção aqui, ó, bem certinha, tá? Então, vamos colocar aqui um alfinete pra ajudar. Tá? A gente vai juntar aqui esse lado. E vai fazer do mesmo jeito aqui desse outro lado, tá? Então, aqui, aqui. Então, vamos passar a costura aqui e aqui desse outro lado também, tá? Porque aí, ó, ele vai ficar, ó, embutido, tá vendo? Ó, vai ficar embutido, bem bonitinho, tá? Sem costura aparente do lado avesso e sem costura aparente do lado direito. Vamos lá e a gente já volta. Prontinho, agora, ó, a gente já uniu a parte da frente com a parte de trás, ó, certinho. Essa parte agora que eu vou explicar pra vocês é mais pra quem é iniciante na costura, pra facilitar na hora que a gente for embutir a parte do painel da saia, tá bom? Então, assim, se você já for costureira, já costura bastante, essa parte talvez você não precise, tá? O que eu indico pra você que é iniciante? Você vai fazer uma dobra de 1 centímetro no ferro, tá? Você vai passar isso aqui lá no ferro, 1 centímetro na volta toda. Tanto na parte direita, quanto na parte do forro do vestido, tá? Então, em toda a volta do vestido, você vai fazer essa dobra de 1 centímetro. Prontinho, agora a gente já passou, ó, dobrei 1 centímetro em toda a volta e 1 centímetro também na parte do forro em toda a volta, tá? A gente vai deixar essa parte aqui reservada enquanto a gente vai fazer a parte do painel. Vamos abrir aqui. Lembra que a gente mediu que a gente precisava de um painel de cintura de 78, mas o meu tecido dava 73, né? Aqui, ó. 73 por
66 de comprimento, tá? O que que a gente vai fazer? Para embutir essa costura, nós vamos fazer uma costura aqui na beiradinha, mais ou menos de uns 7 milímetros, tá? Meio centímetro a 7 milímetros, tá? Então, a gente vai passar uma costura aqui em toda a lateral, desse lado e desse lado aqui também, tá? E desse lado aqui também. Então, a gente vai costurar aqui nas laterais, aqui e aqui. Pelo direito mesmo, tá? Então, o tecido vai ficar aqui pelo direito, pelo direito. A parte de dentro é a parte do avesso, porque depois a gente vai virar e vai fazer essa costura para ela ficar interna, tá bom? Então, vamos lá. Passando uma costura aqui e uma costura aqui e eu já volto. Já costurei aqui, ó. Ficou bem pertinho da borda, tá? Dos dois lados, das duas laterais. E o que que a gente vai fazer agora? Vai desvirar. E a gente vai ali no ferro, dar uma passadinha aqui pra costura ficar bem certinha, tá? Depois que a gente passar aqui pra poder alinhar a costura da lateral, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura aqui de 1 centímetro, pra poder esconder a costura anterior que a gente fez, tá? Então, essa costura aqui, ó, vai ficar escondida dentro desse 1 centímetro que a gente vai passar bem aqui, ó, tá? Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou passar pra poder ficar bem aberta aqui a costura, pra ficar mais fácil de eu passar 1 centímetro e não ficar embabadado aqui, tá bom? Então, é isso. Vamos passar e depois passar uma costura aqui. E aí, eu volto pra explicar como que a gente vai fazer o franzido aqui em cima. Prontinho, ó. Já fiz a costura aqui. E a nossa costura do outro lado, ó, ficou totalmente embutida. Não vai ter risco de desfiar nada. Agora, a gente vira pelo direito. De novo. E o que que a gente vai fazer agora? A gente vai passar 2 costurinhas bem aqui na borda, em toda a volta, pra franzir, tá? Vou tirar aqui esse pedacinho de... Então, a gente vai passar uma costura bem aqui, ó, mais ou menos meio centímetro, de meio a 7 milímetros aqui, e a gente vai passar uma outra costura bem pertinho aqui, ó. Uma paralela à outra, tá? Em toda a volta. E a gente vai deixar um fio comprido pra gente poder puxar e franzir essa parte aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos passar essas 2 costuras aqui. Ah, é interessante que você passe as 2 costuras com um ponto mais aberto. Se a sua máquina tiver com um ponto 2, você coloca no ponto 4, tá? Da máquina, para ele poder ficar mais fácil de puxar o fio. E, de preferência, costurar pelo lado direito, tá? É isso. Vamos lá? Vamos costurar. Prontinho, ó. Já passei as 2 costuras, ó. Uma costura em cima, outra costura embaixo, tá? E aqui estão as linhas, ó. De cima, a de baixo, a do final, as 2 do final, de baixo e as 2 do final de cima. O que que eu vou fazer agora? O que que eu gosto de fazer? Eu pego essas 2 aqui que eu iniciei, junto com essas 2 de trás, que eu iniciei, e dou um nozinho nelas, bem aqui. Por quê? Porque eu não quero que ela solte, né? Na hora que eu puxar, eu não quero que ela saia do lugar. Então, eu dou um lacinho aqui e ela fica pra cá, tá?
E aqui, então, ficou solto as de trás, né? A do final da costura. As duas daqui e as duas de trás. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas de trás e vou começar a puxar, ó. E aí, já vou começar a fazer o franzido, tá? Vou fazer esse franzido. Aqui, ó. Vou levando esse franzido. E a gente vai franzir até esse franzido atingir essa parte de cima, atingir esse tamanho aqui, tá? Então, a gente vai franzir tudo isso aqui, vai franzir aqui pra dentro. Assim. Tá? Então, ó, sempre a linha de trás, que é mais fácil de puxar. E a gente vai franzir aqui, até que esse franzido fique do tamanho dessa saia aqui. Do peitinho da blusa. Desculpa. Até que esse franzido atinja o tamanho do peitinho dessa blusa aqui, tá bom? Então, vamos franzir. Vamos levando pra trás, pra ficar tudo uniforme. Prontinho, agora que eu já distribuí toda a parte do franzido, tá? Tanto da frente como de trás, ó, eu fiquei satisfeita com o meu franzidinho, tá todo bonitinho. Eu vou marcar o meio, pra gente marcar o meio aqui, pra distribuir certinho na peça também, tá bom? E a gente já vai costurar a parte... Nós já vamos costurar a parte do direito da peça, no direito do painel da saia, tá bom? Então, vamos identificar aqui, ó, eu coloquei uma etiqueta, então essa daqui é a parte do avesso da peça. Então, vou virar aqui. Então, essa parte aqui agora é o direito da peça, tá? Então, vamos identificar aqui a lateral. Primeiro, vamos marcar aqui o meio, o centro. As duas laterais estão aqui. Esse giz aqui não tá muito bom, porque ele tá da cor da estampa. Então, vou colocar um alfinete aqui. Pra marcar o centro, e um alfinete aqui, ó. Pra marcar o centro das costas, tá? Tá bonitinho. Agora, vamos marcar aqui, ó, o centro. Pegar só um, tá, gente? O outro você põe pra baixo, tá? Então, a gente vai pegar só a volta, que é o direito. O outro tá aqui pra baixo, que a gente vai embutir ele depois, tá? Então, aqui, ó. Ó, ele tá pra cá. A gente pegou só um. Vamos colocar direito com direito, assim. Bem certinho. Esqueci de marcar o meio da parte de cima e da parte das costas. Vamos marcar agora, ó. A gente encontra aqui, ó, o alfinete que eu coloquei pra marcar o meio, um outro alfinete aqui no meio. A lateral da peça com a lateral da saia. Vou virar a saia pro avesso que vai ficar mais fácil. Pronto. Do mesmo jeito.
no meio. No meio da minha peça aqui. O alfinete tá aqui, o outro alfinete aqui. E a outra lateral. Agora eu vou colocar alfinetes aqui pra ajudar. Bom, agora o que eu vou fazer? Vou pegar aqui da lateral e vou fazer uma costura aqui, unindo a parte de cima, né, que é o peitinho, com o painel da saia aqui na parte de baixo, tá? Eu vou costurar olhando para o franzido, porque aí eu já vou ajeitando alguma parte que eu achar que tá precisando de um ajuste, tá bom? Então, eu vou passar essa costura toda aqui e eu já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Prontinho, já uni, tá? A parte do peitinho, ó. Com a saia. Tô tirando pra fora aqui, ó. E aí, ficou sem costurar essa parte do forro, tá? O forro a gente vai costurar aqui agora, ó. Pra poder esconder para poder esconder isso aqui. Se você tiver overlock, você pode passar. Mas se você não tiver, que é o caso, por isso que eu tô explicando como que a gente faz isso aqui para ficar embutido, você vai fazer assim, ó. Por isso que a gente passou 1 centímetro. Agora, a gente tomba isso aqui pra dentro, põe aqui a parte de dentro, tá? E a gente vai colocar alfinetes pra segurar aqui, tá? Ao redor todo. Dessa forma, quando você for vir aqui, dá pra você passar uma costura de arremate bem aqui em cima pra ficar bem bonitinho. E a parte de dentro vai ficar escondidinha aqui, ó. Tá vendo? Igual aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Que eu fiz uma costura pra poder guardar toda a... Aqui, ó. Pra poder guardar todo o... Toda essa parte que ficou... Que vai ficar desfiando, tá? Que vai ficar com acabamento feio. Então, eu guardei aqui. Só que, olha só. A minha peça piloto tá até, ó, furada, pra vocês verem. O que que eu sugiro? Quando a gente tá com pressa ou alguma coisa, pode escapar a costura de baixo. Então, eu alfineto tudo, isso aqui, pra ficar com um acabamento perfeito. Eu vou alfinetar, segurando essa parte com a de baixo, com a outra, assim, tá? Em toda a volta, eu vou colocar o alfinete. E depois, eu vou vir com uma agulha de mão, com uma linha de outra cor, e vou alinhavar. Pra quê? Pra que não solte. Quando eu soltar os alfinetes, aqui, ó. E aí, quando eu ver, vou até mostrar aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz 2 pontinhos. Do outro lado, ele já vai aparecer aqui, ó, o pontinho. Então, eu já sei que a parte de baixo está bem em cima da minha costura aqui, tá bom? Então, eu vou fazer isso e vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá bom? Só um minutinho.
Agora eu vou animar toda essa coisa de costurar, tá bom? Já alinhei toda essa parte, ó. Vai esconder bem diferente. Ó, a manualidade de jeito. E eu vou passar uma costura bem aqui, igual que eu fiz aqui, ó. Vou passar uma costura aqui, pra abrir essa parte de trás aqui, tá bom? Vamos lá. Vou terminar a parte da frente e já vou fazer essa costura, tá bom? Já volto. Prontinho, gente, aqui, ó. Já fiz a costura, tá? Está embutido aqui a nossa saia, nosso painel. Ó. A parte que eu fiz, eu até deixei a outra parte sem costurar a mão, tá? Sem o alinhavo. Ó, a parte do alinhavo, olha, ficou bem bonitinho do lado avesso e do lado direito, tá? E da parte que eu não fiz o alinhavo, olha só, não ficou ruim, mas não ficou perfeito igual tava a parte de trás, ó, tá vendo? Ficou um pouquinho maior aqui, mas ele guardou a parte que tava desfiando, né, a parte que precisava, e ó, a parte da frente também ficou, a parte da frente ficou bem bonitinha, mas a parte de trás, ó, ficou um pouquinho sobrando. A parte que eu fiz o alinhavo, ó, ficou bem melhor, tá? O que que a gente vai fazer agora? Limpar, tirar esse alinhavo aqui. Só puxar, como a gente fez pontos grandes. É só a gente puxar aqui. Pronto, ó. Já tirei todo o alinhavo. Então, ó, o nosso vestido já está quase pronto. Falta só a barra. Como eu sei que esse tamanho vai ficar bom pra Mariana, então eu já vou fazer a barra aqui, tá? Porque eu quero um vestido midi, então é um vestidinho já na canela. O que que a gente vai fazer? A gente vai dobrar um e passar no ferro. Aqui, ó. A gente vai pegar a barra, vai dobrar um em toda a volta no ferro. E depois que a gente fizer isso, a gente vai dobrar dois, pra ficar uma barra mais larguinha, tá? Essa foi a medida que eu coloquei lá no molde. E a gente vai fazer toda a volta desse jeito. Depois a gente vai passar uma costura bem aqui, tá? Pra ficar bem bonitinho. E o nosso vestido todo forradinho, ó, todo com as costuras internas forradas, ó. Está pronto. Que vestido comprido. Que vestido grande, porque é uma moça, já é uma criança grande, com 10 anos. Olha só, gente. Tá? Depois a gente vai dar um lacinho aqui. E um lacinho aqui. Olha só. Ele ficou lindinho, tá? E agora a gente vai fazer a barra. De virar um
passa e depois vira 2. Passa com ferro e depois passa a costurinha aqui, tá? Quando eu voltar, vai ser só pra mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Então, vamos lá fazer a barra e ficou tudo certinho. Pronto, pessoal, aqui tá o vestido, ó, com as costuras todas embutidas. Vocês viram que a gente fez ele todo na máquina reta, então qualquer máquina doméstica ou industrial que seja reta, você consegue fazer o vestido. Eu fiz bem florido assim, pra poder ficar bem verão, bem primaveril, verão pra minha filha. E fiz ele comprido, né? A proposta dele é um vestido midi, então é um vestido abaixo do joelho, tá? Um pouquinho abaixo do joelho, pra ele poder ficar, ó, a barra, a gente vira 1, depois vira 2. Porque vai ficar um vestido confortável pra criança brincar bastante, dá pra passear, ir na igreja, né? Visitar, fazer, ir em aniversário. É um vestidinho ótimo agora pro verão, dá pra fazer em várias cores, em vários tecidos, dá pra fazer em linho, pra ficar um pouquinho mais sofisticado, dá pra fazer em lese também, que vai ficar ótimo. Esse daqui eu fiz em tricoline, tá? Mas dá pra fazer em cambraia também. Dependendo, você precisa ver só a parte da saia, se vai precisar ou não colocar forro, tá? Então, mas essa daqui, como é em tricoline, não precisou colocar forro. E ele ficou ótimo. Dá pra você também colocar um babadinho aqui, tá? Fazer essa alça aqui do ombro em outro formato, né? Dá pra fazer assim, dá pra fazer ele de biquinho assim, né? Então, fica a critério de vocês, como que vocês gostam, como que vocês vão gostar e variar esse vestidinho, tá? Inclusive, a peça piloto, eu fiz aqui no tecido de algodão, pra ver o caimento, tudo direitinho. E, ó, eu fiz ele tipo uma bata, tá vendo? Eu fiz uma bata, 1 centímetro, então esse daqui, se eu não tivesse feito em tecido de algodão, daria facilmente pra Mariana colocar uma leg, um short de malha, um short, uma bermudinha ciclista, e usar com a batinha por cima, ia ficar ótimo também, tá bom, gente? Então, é assim. Espero que vocês tenham gostado, né, do nosso modelinho. Eu quis fazer esse modelo sem abertura nas costas, com amarração nos ombros, para facilitar você que comprou uma máquina e queria fazer uma peça de roupa para sua filha, para sua netinha, e achou os modelos que são abertos com carcela ou com zíper difícil. Esse daqui é super fácil, vocês viram aí no vídeo, então agora é só a gente colocar a mão na massa e fazer vários vestidinhos agora para esse verão, tá bom? E gostaria de pedir para vocês curtirem, compartilharem, né, para ajudar o canal aí, a gente a trazer mais modelos fáceis para vocês estarem fazendo aí com bastante produção para bastante crianças, tá bom? É isso. Obrigada, pessoal, e até breve.